Brasilinas e brasileiros, acomodem-se, respirem fundo e preparem-se, porque a história de hoje tem absolutamente tudo. Tem maconha medicinal, tem Portugal, tem lavagem de dinheiro, tem ameaças de morte, herdeira de banco suíço, deputado com medo de falar o nome do filho do Lula e, claro, o grande protagonista desse crossover, o careca do INSS. Sim, careca do INSS. Parece vilão secundário de Tropa de Elite 3, mas na verdade é muito pior. É o cara que roubou aposentado. Roubou vovó, vovô, roubou quem já não tem lombar nem para carregar esse país nas costas. E com esse dinheiro? Ah, meu amigo, parece que ele estava pagando uma mesada de 300 mil reais pro Lulinha. Sim, 300 mil reais por mês. Uma mesada que faria até o Neymar chorar dizendo: Pô, pai, me ama menos. Vamos ao começo. O delator, o Edson Claro, diz que os pagamentos eram feitos em Portugal através de uma empresa de maconha medicinal, a World Cannabis. Sim, finalmente descobriram qual é a verdadeira erva daninha que destrói o Brasil. Maconha medicinal para o SUS, mais filho do Lula, igual a mensalão aromatizado sabor OJ Crush. Mas calma, não é só isso. A World Cannabis tem filiais no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. E se você nunca viu um petista apaixonado por cânhamo antes, agora viu. Era praticamente a Breaking Bad versão PT. Walter White é o careca do INSS. Jesse Pinkman é o Lulinha. Laboratório é a plantação indoor no Porto. Produto final é o remédio para vender para o SUS. Clientes reais, aposentados que tiveram desconto indevido. E eu pergunto, qual planta é capaz de produzir mais dinheiro do que cannabis? Resposta: a árvore genealógica do Lula. A Polícia Federal tem em mãos um vasto material apreendido no celular de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS, inclusive conversas com o filho do presidente Lula, o Lulinha. A apuração é da coluna Andresa Matais, aqui do Metrópolis. Parte desse conteúdo foi entregue por Edson Claro Medeiros Júnior, empresário e ex-funcionário do careca do INSS, que narrou à APF o pagamento de uma suposta mesada de 300 mil reais a Lulinha. Edson já soma mais de 70 horas de depoimentos à Polícia Federal. As apurações incluem mais de 1.000 páginas de documentos, além de áudios e conversas de WhatsApp que ajudam a traçar o caminho de parte do dinheiro do careca, apelido de Antônio Carlos. Edson Claro também disse em depoimento à PF que o seu ex-chefe pagou 25 milhões de reais a Fábio Luiz Lula da Silva. Segundo o depoimento e as apurações em curso, Lulinha teria sido contratado pelo careca para ajudar na empresa de cannabis medicinal, a World Cannabis. A companhia tinha operações nos Estados Unidos, em Portugal e no Brasil. Lulinha auxiliaria na articulação política do projeto. Edson trabalhava como diretor executivo da World Cannabis desde 2023. Ele rompeu com o careca do INSS após a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em abril desse ano. No depoimento, Edson Claro também afirma que Lulinha seria sócio oculto da World Cannabis em Portugal. No papel, conforme documentos acessados pela coluna, a empresa está registrada na cidade de Porto com o nome Candango Consulting e pertence apenas a Antônio Carlos Camilo Antunes e ao filho dele, Romeu Antunes. O plano da World Cannabis seria produzir medicamentos à base de cannabis e vender esses insumos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A empresa chegou a elaborar um projeto para apresentar ao Ministério da Saúde, batizado de Projeto Amazônia. Segundo Edson Claro, o careca teria repassado 25 milhões de reais, mais de 300 mil reais por mês para o filho do presidente. Eu repito, 300 mil reais por mês. Dinheiro que saiu de onde? Dos aposentados. Aqueles que lutaram pela pátria, aqueles que contribuíram por 40 anos, aqueles que agora recebem uma carta do INSS escrita em Comic Sans dizendo: Caro segurado, infelizmente não temos verba. Agradecemos sua compreensão e boa sorte. Mas enquanto isso, Lulinha estava em Lisboa tomando vinho do Porto e dizendo: Pai, caiu a mesada. Pode mandar outra? O delator conta que não conhecia o Lulinha, mas tinha contato com quem? Roberta Luxinger, herdeira de banco suíço ligada ao PT. Sim, amiguinhos, quando tudo envolve banco suíço e PT, você sabe que a trilha sonora é aquela do Missão Impossível. A Roberta já apareceu na mídia prometendo doar 500 mil para o Lula na época da Lava Jato,
Sim, aquela fase em que ele estava mais preso que DLC de videogame. E, segundo o delator, ela recebia até roupas para cachorro do careca. E eu não sei você, mas nada diz transação financeira séria e republicana como presentes caninos de luxo. Nos documentos, Lulinha não aparece como sócio, mas nos depoimentos, ele é o sócio oculto. Essa história, contada pelo Poder 360 e confirmada pelo repórter André Chalders aqui da minha coluna, vai ser o turning point das eleições de 2026. O filho do presidente, o Lulinha, sempre ele, foi acusado pelo um assessor do careca do INSS de receber muito dinheiro do esquema de desvio de recursos dos aposentados e pensionistas. A gente já contou aqui na minha coluna, para quem acompanha sabe, que o Lulinha escapuliu do Brasil. Foi para Madrid e disse que só voltava depois do governo do pai. Naquela época a gente já tinha informação de que na verdade ele estava saindo do país para se blindar de uma eventual investigação da CPI do INSS. A CPI agora está muito próxima desse assunto. Hoje vão votar o requerimento e aí é que eu peço atenção para quem acompanha a política. Se o Centrão blindar o filho do Lula, tem cara de acordão aí pelo ar. Acompanhe mais notícias na coluna Andresa Matais aqui no Metrópolis. Edson Claro descreve reuniões, viagens, articulações, até ameaça de morte do careca contra ele. Sim, ameaça de morte, num caso de maconha medicinal. O negócio estava tão legal que parecia Narcos, Portugal Edition. E o melhor, eles tinham um projeto para vender cannabis medicinal para o SUS, chamado Projeto Amazônia. Nome perfeito, porque tudo no PT precisa ter Amazônia para roubo parecer sustentabilidade. Edson relata viagens do Lulinha com o careca para a Europa. Lisboa, novembro de 2024, passagem comprada pela Flytour. Eu só imagino o Booking.com. Você selecionou viagem para lavar dinheiro, adicionar seguro, adicionar carrinho de golfe, adicionar uma mesada de 300 mil? Sim, o relator da CPMI afirmou. Lulinha estava no voo, no mesmo voo do careca. Pediu a lista de passageiros. E o que a base do governo fez? Negou, travou, blindou. Cortina de ferro nível Marvel. Censura nível Voldemort. Aquele cujos voos não podem ser citados. Direto na Brasília Consultoria no Balancete. E quem é Daniela Fonteles? Publicitária que foi do PT. Daniela Fonteles recebeu milhões de reais do esquema do INSS. Aquele requerimento anterior da passagem. Olha, eu não sei porque fizeram tantos dias. Eu não falei nada até agora, mas Polícia Federal, pegue o voo que impediram aqui a lista de passageiros do dia 8 de novembro de 2024 para Portugal, JJ, e tem aí. E os senhores irão encontrar uma quadrilha dentro do avião. E aqui sem nenhuma invenção. No dia 8, quem estava ao lado de careca do INSS no avião era o filho do presidente da República. E se isso for mentira, eu renuncio à relatoria. Renuncio à relatoria. Então, eu acho que deveria ser justa a aprovação. Pena, mas a senhora Daniela Fonteles é que liga diretamente o filho do presidente da República, o senhor Fábio Luiz, ao senhor careca do INSS. Então, nós estamos dando o caminho. Para mim, pouco importa. Eu estou apenas dizendo, foi a primeira vez, nunca passei para a imprensa, nunca disse a ninguém. O senhor careca do INSS está diretamente ligado ao senhor Fábio Luiz, filho do presidente da República. Se fosse o filho do Bolsonaro, meu amigo, a Globo ia fazer especial de fim de ano com Roberto Carlos cantando 300 mil razões para te culpar. A CPMI estava rolando. O depoente falava normalmente. Mas aí o Marcel Van Hatten perguntou sobre quem? Lulinha. E o homem simplesmente calou. Ficou estático. Tipo NPC travado. Parecia que alguém apertou pause no controle do PS5. Tem relação com Lulinha? Excelência, eu vou ficar em silêncio. 17 milhões de reais foram de alguma forma parar nas mãos do Lulinha?
Excelência, eu vou permanecer em silêncio. O senhor tem conhecimento dessa matéria? Lulinha tinha mesada de 300 mil reais? Eu vi a reportagem na imprensa. É curioso, senhor presidente, que quando a gente chega nos figurões, permanece em silêncio. O senhor podia contribuir, o senhor podia, em vez de permanecer em silêncio, dizer não, o dinheiro que eu recebi foi parar na mão de políticos, foi parar na mão do Lulinha, foi pago como mesada para o Lulinha viver a vida que leva agora na Espanha. Mas o senhor não quer responder, o senhor quer permanecer em silêncio. Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Esse medo a gente só vê em 2 lugares. 1, filmes da máfia. 2, comissões que envolvem o filho do Lula. A PF apreendeu 1 tonelada de material do Careca, incluindo conversas com o filho do presidente. Ou seja, o Brasil virou oficialmente uma mistura de o poderoso chefão, os bons companheiros e grupo de WhatsApp de família, onde sempre tem alguém pedindo dinheiro. A pergunta agora é, a PF vai blindar também? Porque se não blindarem, esse material desaparece mais rápido que câmera do 8 de janeiro. Pelo menos o caso caiu nas mãos do André Mendonça. Se caísse no Toffoli, meu amigo, era mais fácil achar OVNI no Acre do que achar esse processo de novo. O assunto saiu no Metrópolis, e só no Metrópolis. Na Globo News, nada, zero, nenhuma palavra. Parecia aquele tio negacionista no Natal fingindo que não comeu o pavê. Por quê? Porque quando envolve a família Lula, a imprensa vira o Men in Black. Clicou no flash, esqueceu. Silêncio, por favor. Então vem a velha máxima. Filho de Lula, ladrãozinho é. Não decepciona. É um DNA que já vem com o número de conta em paraíso fiscal gravado no código genético. A sequência é sempre a mesma. Sindicato do irmão, mesada do filho, emenda redigida pela CONTAG, namorada do Zé Dirceu advogando no caso. E, claro, o governo dizendo que foi ele que investigou tudo. É quase poético. Se Shakespeare tivesse vivido no Brasil, teria escrito: ser ou não ser, condenado. Eis a questão. Em 2005 tivemos o mensalão do Lula, agora temos o mensalão do Lulinha. E pior, com dinheiro roubado de aposentado. Lembra quando disseram ninguém solta a mão de ninguém? Agora virou ninguém solta a mesada de ninguém. A CPMI rejeitou a convocação do Lulinha, 12-19. O voto da vergonha, o voto da covardia, o voto da galera que acha que aposentado é NPC da República. Mas não adianta, o cerco está se fechando. O enredo está bom demais para não virar série da Netflix. Título sugerido: La Casa de Papel aposentado. Ou Narcos e INSS. Foquemos no essencial. 25 milhões de reais pagos. Mesada de 300 mil reais. Empresa de maconha. Aposentados lesados. Ameaça de morte. Voos internacionais. Conversas no celular. Blindagem no Congresso. Silêncio ensurdecedor da mídia. E o filho do presidente fugiu para a Espanha. É o season finale perfeito. Querido aposentado brasileiro, sabe aquela carne que você não comprou? Aquele remédio que você não pagou? Aquele boleto que venceu? Pois é, esse dinheiro virou mesada de 300 mil reais para o filho do presidente. É o menino de papai, é? No fim das contas, os filhos das estrelas de Hollywood herdaram talento, beleza e carreira. Já o Lulinha herdou só uma coisa: a certeza de que no Brasil, ser filho do Lula vale mais do que qualquer Oscar, porque garante até mesada de 300 mil roubada de aposentado.